Olá, crianças! É um prazer estar aqui novamente para contar para vocês uma história. Dessa vez é uma história da Bíblia, o livro de Deus, tá? Fica atenta até o final. Peço pro papai, pra mamãe se inscrever lá no meu canal, dar um joinha lá, tá certo? E olha só, a história que eu vou contar para vocês está lá no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 12, de 1 a 19, beleza? E eu não sei se você já passou por uma situação difícil, em que você pediu oração, você pediu oração talvez para os seus pais ou para os seus avós, eu não sei. Mas eu sei que eu já passei por situação difícil, de doença, e uma amiga minha também está passando por uma situação bem complicada. Então eu estou intercedendo, estou orando por ela para que o Senhor lhe dê saúde, força para continuar servindo a Deus. E você? Você conhece alguém que está passando por uma situação assim bem complicada? Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, ore a Deus intercedendo com confiança sempre que precisar. Interceder é orar por alguém. Hoje nós vamos ver o que aconteceu com a menina chamada Rod. Ela e seus amigos estavam passando por uma situação bem difícil. Estava, na verdade, em apuros e precisaram confiar em Deus e orar ao Senhor. Como foi que isso aconteceu? Então vamos lá. Tudo começou quando o rei Herodes, que era um rei perverso, a palavra do Senhor diz, olha só o que foi que aquele rei fez. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Ele mandou prender os cristãos, as pessoas que estavam servindo a Deus ali na igreja. Além disso, também fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, mandou matar a Tiago. E ele viu que isso estava agradando algumas pessoas, alguns judeus. Ele fez algo terrível também. Então lançou no cárcere, entregando a 4 guardas o discípulo Pedro. Ele mandou prender a Pedro. Olha só, ele estava fazendo isso para maltratar os cristãos. E sabe, quando a pessoa faz isso querendo maltratar o outro, a palavra do Senhor chama de pecado. Porque pecado são aquelas coisas erradas que nós fazemos contra o próximo, não é verdade? Quando eu penso também mal contra alguém, quando eu falo mal de alguém, a palavra do Senhor diz que o salário, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando você pensa mal de alguém, xinga o outro, maltrata o outro, isso é pecado, tá? E no livro de Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é ficar longe de Deus. Eu e você nascemos assim, ó, com o coração sujo de pecado. Mas sabe de uma coisa? Os discípulos, eles estavam falando do amor de Deus para aquelas pessoas, estavam falando do Deus vivo, verdadeiro, que criou os céus, a terra, que criou um lugar maravilhoso que é o céu, que criou você, me criou. E estava falando do amor de Deus para aquelas pessoas, né? Porque ele sabia do amor de Deus. A palavra do Senhor diz, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. O mundo são todas as pessoas, eu e você, né? Então os discípulos estavam falando isso. E eles também estavam falando sobre Jesus, o Filho perfeito de Deus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Eles estavam dizendo o seguinte, olha, nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro,
Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia. Eles estavam dizendo, olha, Jesus pagou o preço, o Filho perfeito de Deus pagou o preço pelos nossos pecados, derramando o seu sangue, tomando ali o nosso castigo. Mas ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, os cristãos, eles falavam da necessidade de crer em Jesus, no seu sacrifício, para ter segurança de salvação. Mas eles eram odiados por isso, estavam sendo maltratados por isso. E olha só, então, aquela maldade, né, que eles estavam fazendo contra os discípulos, contra a igreja, na verdade. Olha só, vendo isso se agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, quer dizer, era na Páscoa, né? Então, tendo feito prender, lançou no cárcere, na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Ou seja, ele estava bem ali, 4 soldados desse lado, 4 soldados desse outro lado, estava sendo ali como assim, olha, não vai acontecer nada, Pedro não vai poder fugir. Era isso que eles imaginavam. Mas sabe de uma coisa? Havia pessoas, os irmãos que estavam orando pelo Pedro. Então os irmãos estavam clamando ao Senhor. E Rode era uma criada que ela também estava orando. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor diz aqui: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja, os irmãos estavam orando. Criança, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, ore a Deus intercedendo com confiança sempre que precisar. Orar é falar com Deus. Interceder é orar por aquelas pessoas, por alguém, né, da sua família, seja onde for. E confiar é acreditar com certeza que aquela pessoa vai te ajudar. A palavra do Senhor diz aqui lá no livro de 1 João 5:14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se nós vamos pedir alguma coisa segundo a vontade do nosso Deus, ele vai ouvir a nossa oração. Então, quando o seu amiguinho estiver passando por uma aflição, ou estiver doente, ou alguém está passando por uma situação difícil, está sem emprego, papai está sem emprego, você pode então orar, interceder pelo seu amiguinho. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, ore a Deus intercedendo com confiança, sempre que você precisar. Sempre que você quiser falar com Deus, o nosso Deus, ele está pronto para ouvir a sua oração. É realmente tão bom, né? É tão bom saber quando você está doente, quando você está em aflição, alguém está orando por você. No meu caso, quando eu estava doente, quando eu estava com câncer, pessoas estavam orando por mim. E Pedro, ali na prisão, ele não estava sozinho. A igreja, os irmãos, estavam intercedendo incessantemente, como diz aqui o versículo, incessante a Deus por parte da igreja, a favor deles. E olha só o que aconteceu. A palavra do Senhor diz aqui: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados em 2 cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Ou seja, eles estavam assim, bem guardados com aqueles homens, aqueles guardas. E sabe, enquanto ele estava ali dormindo, a palavra do Senhor disse que apareceu, sabe o quê? Um anjo do Senhor. Então, olha só, eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias
que estava ali, aquelas correntes que estavam ali nas suas mãos, ó, foram soltas. E naquele momento, o anjo então disse o seguinte, olha só, disse-lhe o anjo, cinge-te a calça e as sandálias, e assim ele o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Venha, Pedro, não tenha medo. E Pedro então foi acompanhando aquele anjo, os portões então foram ali se abrindo, então saindo, seguia, não sabendo o que era real, ou se fazia, o que se fazia por meio do anjo, parecia antes que era uma visão, ele estava pensando, será que isso está acontecendo mesmo? Será que isso não é uma visão? Não será? O que está acontecendo? Então, naquele momento, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo então por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro, naquele momento, caindo em si, ele percebeu que realmente não era uma visão, realmente ele estava ali, solto, estava fora da prisão. Então, naquele momento, Pedro, então, provavelmente ele pensou assim, então isso aqui é tudo real, é verdade. Então, ele vai na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde os cristãos estavam orando. Os cristãos, os crentes estavam orando por Pedro. Muitas vezes, Deus vai usar a sua vida para você orar por algumas pessoas, talvez pela sua família, quando essas pessoas estiverem passando por aflição. Deus quer usar você. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, ore sempre, interceda com confiança, sempre que precisar. Olha só o que o livro de Efésios, lá no livro de Efésios 6:18, ele diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então esse versículo está dizendo com toda oração e súplica, orando por todos. Talvez alguém esteja precisando das suas orações. Você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, que você pode orar por essa pessoa, que você também pode falar do amor de Deus, você pode dizer, Jesus te ama, Ele está com você, Ele quer ajudar você, seja em qualquer situação. Deixe Deus usar a sua vida, criança. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, ore intercedendo com confiança, sempre que precisar. E olha só, então Pedro bateu lá na porta, chegando lá, bateu lá na porta, né? E naquele momento, uma criada chamada Rode foi atender a porta. E olha só, quando ele bateu ao postiço do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ela ficou, que ela nem abriu a porta. Ela saiu e foi lá e contou para os outros, olha, Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. Mas aí as pessoas falaram assim para ele, os irmãos falaram assim para ela, você está louca? Não, você está louca. Não, mas é ele sim, eu tenho certeza. É Pedro, é o irmão Pedro que está lá fora. Então eles foram lá, reconhecendo a voz de Pedro. Tão alegres, né? Eles ficaram tão alegres que naquele momento eles abriram, viram-no e ficaram assim atônitos. Ficaram assim admirados. Como é que pode? É ele mesmo. É Pedro que está aqui. Deus atendeu a nossa oração. Então, Pedro fez assim, ó, silêncio. Vamos fazer silêncio. Então, Pedro entrou lá na casa, sentiu sim que estava seguro naquele momento e contou como foi que Deus enviou o seu anjo
enviou o seu anjo que libertou daquela prisão. Então, Pedro também disse para ele, para os irmãos, né? Então, ele disse, olha, vocês vão contar para os irmãos, anunciar para os irmãos isso que Deus fez. Então, e depois ele teve que retirar-se para outro lugar. Olha só o que foi que aconteceu. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Todos ficaram se perguntando o que aconteceu a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ou seja, ele mandou matar aqueles soldados que ele pensou na verdade que o soldado não tomou conta bem de Pedro, mas na verdade foi o anjo do Senhor que libertou, foi Deus que libertou a Pedro. Mas tinha pessoas intercedendo, pessoa orando, né? Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode interceder pelos seus amigos. Talvez durante essa semana pode ser que você vai conhecer, ou você vai passar por uma situação difícil, ou tem alguém que está passando por uma situação difícil. Então você pode lembrar desse versículo que nós lemos lá em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus vai ouvir a nossa oração se pedirmos segundo a sua vontade. Então você vai interceder pelos seus amigos ou por alguém que está precisando de oração. Você vai fazer isso. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, ore a Deus intercedendo com confiança sempre que precisar, tá certo? Então esse versículo vai ajudar você a ter essa confiança de que Deus vai responder às nossas orações. Então você também pode contar para as outras pessoas sobre o amor de Deus. Você pode então compartilhar para as pessoas como elas podem ter o seu coração limpo de todo pecado. A palavra do Senhor diz o seguinte, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crer é acreditar de todo o coração que Jesus morreu naquela cruz pelos seus pecados. Você reconhecendo que é pecador, crendo em Jesus, você pode ter o seu coração limpo de todo pecado. Deus quer mudar a sua vida, tá? E eu desejo que você tome essa decisão ao lado do Senhor Jesus. E você, criança, que já tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode interceder por alguém que está precisando da sua ajuda. Meu desejo e oração é que você seja uma pessoa que vá interceder pelas outras pessoas que estão precisando e que você cresça no conhecimento de Deus. Como é que eu posso crescer no conhecimento de Deus? Tá vendo essa plantinha aqui? Ó? Essa plantinha, para ficar bem bonita, ela precisa de cuidados, não é verdade? Para que você possa conhecer a Deus, você precisa orar sempre, orar e falar com Deus, ler a Bíblia, tá certo? Falar do amor de Deus para as outras pessoas e frequentar uma igreja. E assim você vai crescer no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe e até a próxima história.